E aí, pessoal, boa tarde. Paz de Cristo para vocês, né? Paz e misericórdia no nosso coração aí. Eu sou Maria Célia, eu moro em Patinga atualmente, faço medicina, estou no 6º período. E eu faço parte do Gol São Camilo de Leles, aqui na Faculdade de Medicina do Vale do Aço. Nosso Gol vai fazer 1 ano agora em junho. E eu vim partilhar com vocês uma alegria muito grande do meu coração, né, nesse dia. Já há alguns dias eu recebi uma partilha pela internet e era uma partilha de uma universitária também que foi fazer uma experiência aí um final de semana, se eu não me engano, lá na Ilha de Marajó. E ela partilhou um testemunho bem legal, assim, e que tocou muito meu coração quando eu li, né? Principalmente quando falava que a Ilha de Marajó era um lugar onde a gente se encontrava e onde acontecia, né? O amor misericordioso de Deus. E isso tocou muito meu coração, assim, na hora que eu li. E vi algumas fotos e vi a partilha e li, senti muito forte no meu coração o desejo de também ir lá conhecer a Ilha de Marajó, né? E aí eu entrei em contato e queria saber como que fazia para ir. Participei de um encontro de universitários e eu fiquei sabendo que ia ter um evento, né, da Missão Marajó, que é um braço da RCC lá na Ilha de Marajó, e que alguns universitários norte-americanos viriam para o Brasil. Eles precisavam de alguns tradutores brasileiros que fossem também universitários, né, e que para esses talvez haveria um custeio de passagem. Só que o meu inglês ele não é satisfatório, né, para poder traduzir. Mesmo assim, eu senti no coração uma vontade muito grande. E aí, eu ouvi de uma grande amiga que falou assim: ué, dá seus pulos aí, quem sabe você não consegue ir, né? Pegue dinheiro. Assim, naquela hora eu falei: meu Deus, mas deve ser muito dinheiro, porque a passagem pro Belém deve ser caro, né? E não deu outra, né? Quando eu fui olhar, era um pouquinho puxado, salgado pra minha realidade. Só que naquele dia eu pedi pra Deus, assim, que se fosse vontade de Deus, que eu pudesse ser inspirada no meu coração de fazer alguma coisa para poder conseguir o dinheiro para ir lá, né, na Ilha de Marajó, se fosse da vontade de Deus. Enfim, naquele dia eu não tinha noção de que o que Deus queria fazer no meu coração e na vida das pessoas que estavam ao meu redor através desse pedido na oração fosse tão grande quanto foi, né? E aí, bem naquela noite, assim, Deus já me inspirou uma coisa bem legal, assim, mas também um tanto estranha para minha realidade de faculdade aqui, que foi o desejo de pedir para os meus professores aqui da faculdade, né, ajuda financeira para poder ir para o Marajó. E eu falei, vou fazer, né, porque o máximo que eu vou ter é um não. Mas o não eu já teria mesmo de qualquer forma, mesmo se eu não pedisse, eu não poderia ir. E aí eu listei o nome de 5 professores que vieram no meu coração e falei, vou pedir para eles. E fui, falei assim, vou pedir, né, vamos lá. E antes de pedir assim, Deus foi colocando no meu coração que talvez o mais importante não fosse conseguir o dinheiro para ir para a Ilha de Marajó, mas o mais importante seria a oportunidade que eu teria de passar um tempo partilhando da vontade de Deus para as nossas vidas de universitários que fazem parte de universidades renovadas, a graça de partilhar essa maravilha, esse milagre com os meus professores, né? E aí, o primeiro professor que eu fui conversar, um professor evangélico, temente a Deus também, né, que a gente partilha bastante. Eu falo que um dia eu quero ter a ousadia que ele tem, porque quando ele atende no consultório, ele também evangeliza, né? Ele não deixa a pessoa sair lá sem falar um pouquinho de Deus para a pessoa. Bom, eu conversei com esse professor, ele achou bacana pra caramba, mas também deixei muito à vontade para falar que não podia ajudar, né? E esse professor não se negou a ajudar não, mas ele também não deu uma resposta positiva naquele dia. 2 dias depois, quer dizer, um dia depois, eu tinha aula com uma segunda professora que eu tinha colocado no papelzinho, professora de pediatria. Era na quarta-feira, exatamente no dia do grupo de oração. E o tema do grupo de oração daquele dia era sair da nossa zona de conforto para enxergar o que Deus pode fazer na vida das pessoas, né? E aí, a palavra era Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Antes que eu te formasse no seio da sua mãe,
eu já te conhecia, já sabia o teu nome e já tinha separado você para ser luz para as nações. Então, nesse dia, acabou a aula, ela acabou geralmente 10 minutos antes do grupo de oração, aí eu falei para a professora que eu precisava falar com ela rapidinho, aí ela falou, claro, posso falar com você. Daí eu falei um pouco para ela, assim, da missão Marajó, do grupo de oração, e falei que eu estava querendo ir, né, mas que eu não tinha dinheiro. E aí, no fim da conversa, eu soltei o preço da passagem, falei que eram cerca de R$ 800 para poder ir, mas que eu não tinha condição de ir, né? Porque eu não tinha esse dinheiro, eu queria saber se ela podia me ajudar. E antes de eu terminar de falar o preço da passagem, antes de eu terminar de citar os dígitos do preço da passagem, ela falou, essa passagem já é sua, Maria C. Porque eu trabalhei muito tempo na minha vida e são poucas as oportunidades que eu tenho de ver pessoas me pedirem dinheiro para isso. Eu sei, ela falou assim, eu sei que talvez para mim não vai fazer muita diferença, mas eu sei que para você vai fazer toda a diferença. Então eu pago sua passagem, eu pago toda a sua passagem. Era uma quarta-feira, ela falou, pode voltar aqui na sexta que vai ter um envelope para você, nominal com dinheiro lá dentro. O mundo precisa de profissionais que sejam comprometidos dessa forma, com a vida e a qualidade de vida das pessoas. Em outras palavras, eu sentia que Deus naquela hora falava que Ele tinha vindo para que todos tivessem vida e vida em abundância. E que se fosse preciso Ele morreria na cruz outra vez. Se fosse preciso, talvez Ele se vestiria de palhaço, assim, botaria o nariz de palhaço para conquistar o coração das pessoas. Se fosse preciso, Ele ia se esconder sob diversas formas atrás de muitas situações para atingir o coração das pessoas. Então, naquele dia, naquela hora, eu chorei muito com a minha professora, agradeci muito a ela, falei que ela estava sendo uma resposta de Deus para a minha vida naquele tempo. E agradeci muito a Deus, porque esse presente foi, de fato, uma confirmação de oração na minha vida. Talvez o mais importante não tenha sido ganhar o dinheiro, porque eu não sei se o dia que eu estiver aqui para Marajó eu vou estar aqui nessa terra, né? Ninguém sabe o dia de amanhã. Mas o fato é que o amor de Deus aconteceu naquele lugar e ainda está acontecendo por conta desse sim, vai acontecer em muitos lugares, porque a gente teve a ousadia de um dia sonhar de ir para o Marajó e de pedir ajuda para os professores. E eu sei que o amor de Deus, através desse sim que eu dei, através da minha amiga que me incentivou a dar, através das pessoas também que me incentivaram a pedir, o amor de Deus chegou e está chegando no coração de muitas pessoas. Então eu queria assim terminar esse testemunho falando para vocês que, rapaz, o reino do céu é igual um grão de mostarda, né? Pequenininho, menor do mundo inteiro. Mas se a gente ousa plantar, um dia nós vamos ter uma árvore frondosa do nosso pequeno sim, e que abrigará muitas e muitas pessoas sob sua sombra. Através do nosso sim, muitas e muitas pessoas podem direta ou indiretamente conhecer o amor de Deus, né? Eu quero terminar com uma palavra do Papa. Não sei se vocês conhecem esse livrinho aqui, é a Alegria do Evangelho, que o Papa escreveu. Ele fala assim, olha, essa é para o Ministério e Universidades Renovadas, porque tem a nossa cara. Saiamos para oferecer a todos a vida de Cristo. Repito aqui para toda a igreja aquilo que muitas vezes disse aos sacerdotes e aos leigos de Buenos Aires. Prefiro uma igreja acidentada, ferida e enlameada por ter saído pelas estradas, a uma igreja enferma pelo fechamento e a comodidade de se agarrar às próprias seguranças. Não quero uma igreja preocupada com ser o centro e acaba presa em um emaranhado de obsessões de procedimentos. Se alguma coisa nos deve santamente inquietar e preocupar a nossa consciência, é que hajam tantos irmãos nossos que vivem sem a força, a luz e a consolação da amizade com Jesus Cristo, sem uma comunidade de fé que os acolha e sem um horizonte de sentido e de vida. Mais do que o temor de falhar, espero que nos mova o medo de nos encerrarmos nas estruturas que nos dão uma falsa proteção, nas normas que nos transformam em juízes implacáveis, nos hábitos em que nos sentimos tranquilos, enquanto lá fora há uma multidão faminta
E Jesus repete-nos sem cessar: dai-lhes vós mesmos de comer. Marcos 6:37. Mais do que o temor de falhar, mais do que o medo de falhar, irmãos, mais do que o medo de receber um não, mais do que o medo de já ter um não, mais do que o medo de não dar certo, que nos mova sempre o medo de nos encerrarmos nas estruturas que dão uma sensação de falsa proteção, nas normas que nos transformam em juízes implacáveis, nos hábitos em que nos sentimos tranquilos, enquanto lá fora há uma multidão faminta de Jesus, há uma multidão faminta de amor. E o próprio Cristo nos repete sem cessar: dá-lhes vós mesmos de comer. Um abraço, fiquem com Deus, que Deus seja nosso refúgio, nossa proteção, que Nossa Senhora, Rainha do Céu e da nossa vida, também possa interceder por nós, para que a gente possa ter a ousadia de dizer sim, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das dores, dos sofrimentos, que a gente tenha a ousadia de carregar a cruz, né? De pagar o preço que é necessário para que as pessoas tenham a liberdade, que a gente tenha a ousadia de querer e de decidir morrer para que os outros possam viver. Deixo um abraço grande no coração de vocês. Desejo que esse vídeo chegue a muitos lugares e que de forma concreta possa ser um sinal de evangelização e do amor do próprio Cristo. Fiquem com Deus, Deus nos abençoe. Eu falo com Deus, eu vivo pra Deus, não importa se os outros irão me julgar. Eu busco a Deus, eu canto pra Deus, se isso é loucura.